que diz que o cigarro não é droga. Então, ao contrário disso, com essa figura a gente pode provar que ele pode ser considerado uma droga sim. Porque ele contém formol, que é um conservante de cadáver, a naftalina, que todo mundo conhece, eficiente em matar baratas, a acetona, que é removedor de esmalte, a amônia, que é um desinfetante para pisos, né, além de outras aplicações, o fósforo, que é usado em veneno de ratos, e a terebentina, que dilui tinta óleo. Primeiro passado também. O tabaco e seus derivados. O tabaco pode ser usado de diversas maneiras de acordo com a sua forma de apresentação. Ele pode ser inalado, né, que é o cigarro de charuto, o cigarro de palha, e aspirado, que é o rapé, mais utilizado pelos indígenas, e o mascado, que é aquele famoso fumo de coco. Porém, de todas essas formas, ele é maléfico à saúde. Então, como nós já falamos, são mais de 60 doenças cancerígenas que o cigarro produz. Dentro delas, temos as mais conhecidas como as doenças coronarianas. Coronariana, são doenças do infarto miocárdico, que são do coração, como ataque, bronquite, efizema, câncer, principalmente os cânceres que são pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rins, bexiga, colo de útero, estômago, fígado, doenças cerebrovasculares, que são as derrames cerebrais, e outras doenças associadas ao tabagismo, que são esclerose, que são também de hipertensão arterial, infecções respiratórias, disfunção erétil para os homens, que nem muito é levado a sério isso, mas as doenças que o tabagismo traz são grande parte, principalmente nos pulmões. Aqui estão mostrando as propagandas que ficam nas embalagens dos cigarros, nos versos dos cigarros, mostrando que temos aqui quando aqui tem a disfunção erétil no homem, aqui está mostrando que contém substâncias tóxicas, também mostra o sofrimento das famílias que acompanham, causa o derrame cerebral, a perda de membros. Então, vem mostrando em toda a cartela comprada por cigarro, é obrigatório vir essas alertas. E aqui é só outro tipo, contando que contém produtos de formol, contando o jeito que vai ficar o pulmão, contando que os bebês morrem muito cedo quando a mãe está grávida e faz o ato de fumar. Isso aqui, ó, é o pulmão sadio, né? Pulmão normal, um fumante, que é bem claro, bem limpinho. Agora o do fumante parece um carvoeiro, né? Vamos lá ali, você vê a diferença. Vamos passar. Por isso que a dificuldade de respirar, né? Porque está bem sujo. Dentes normais, a diferença dos dentes fumantes, bem estragadinho. E alguns tipos de câncer provocado pelo cigarro, né? Câncer, além daquelas figuras toda daquela mostrou, ainda tem os cânceres, né? Câncer de língua, às vezes a pessoa tem que até amputar a língua também. Que lá é o câncer de lábio, né? Que lá fuma cachimbo. E esse aqui é o câncer de lábio também. Câncer de garganta, câncer do nariz, que é proveniente do câncer do pulmão. Então tem umas figuras bem feias, né? Mas mesmo assim as pessoas ainda insistem em fumar ainda. Vamos falar sobre o tabagismo passivo. O que vem a ser
Aí os efeitos a curto prazo que tem dessa inalação passiva que você tem, né? Irritação nos olhos, os olhos começam a ficar irritados, os narizes começam a ter manifestações nasais, tosse, dor de cabeça, aumento de problemas alérgicos, cardíacos também. E efeitos a longo prazo, redução da capacidade respiratória, risco aumenta em 50% para infecções respiratórias em crianças, aumento de risco de aterosclerose, risco aumentado em 24% para infarto do miocárdio, risco aumentado em 30% para câncer do pulmão. Essas aqui são algumas estimativas, né, que a gente observar que só os fumantes não dirigindo a missão. 9 mortes por hora, 80 mil por ano, 90% dos casos de câncer de pulmão, 80% dos episemas pulmonares, 25% dos infartos de miocárdio, 40% dos derrames, 10 milhões de pessoas vão morrer nos próximos 30 anos e 4 milhões morrem por ano. Fumar durante a gravidez traz riscos como, né, ó, você vê tadinho do bichinho lá na barriga da mãe lá, tá sufocado, né? A mãe fuma, aí a criança também sente com esse fumo. Aí traz riscos como, né, a mãe fumar grávida, abortos espontâneos, nascimentos prematuros, bebês de baixo peso, mortes fetais e de recém-nascidos, gravidez tubária, né, o recém-nascido nasce vai ter incubador, deslocamento prematuro da placenta pérdea e episódios de sangramento. Aí, ó, fumar durante a gravidez prejudica a saúde do seu bebê. Que são alguns métodos para acabar com isso. A goma de mascar com nicotina é do modelo do chiclete mesmo. Vai liberar nicotina e vai diminuir os sintomas da abstinência. Skin baits são adesivos, eles têm que ser trocados a cada 24 horas, liberam mais nicotina do que a goma de mascar. Tem um spray também, que ele é usado nas narinas, e ele chega mais rápido ao sistema circulatório. O inalante, a pessoa vai inalar e vai achar que está fumando. O Ziban, que é um método sem nicotina, trata-se de uma droga antidepressiva que auxilia nas crises de abstinência. E essas aqui são algumas vantagens em parar de fumar, né? Normalização da pressão arterial, normalização do monóxido de carbono, diminuição do risco de infarto, melhoria da circulação, diminuição da tosse. Bom, o que é o alcoolismo? É o conjunto de problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado do álcool e todas as consequências decorrentes. A origem, né, do álcool. É a droga mais conhecida e aceita socialmente. Desde pequenininho já cresce sabendo o álcool. Tomando uma cachaça. É consumida pelo homem desde sempre. É muito procurado devido à crença que seus efeitos são estimulantes, né? Estimulante do apetite, estimulante para arrumar namorada, estimulante para matar, né? Às vezes a pessoa quer chegar numa mulher, por exemplo, não tem coragem, vou tomar um que ali eu falo tudo, tem carro, tem fazenda, tem tudo. Né? Passa lá. O que é o álcool? O álcool é um líquido incolor produzido a partir de cereais, raízes e frutos. Pode ser obtido mediante a fermentação ou por destilação desses produtos. Você não pode ter um alambique em casa, né, no fundo do quintal, a pessoa pega as raízes mesmo pode produzir o álcool. É a coisa mais fácil, só que eu não vou ensinar, então porque senão é fácil demais. Não, isso aí, o alambique é fácil. Pois é, essa é boa raiz, você pode produzir o álcool. Como acontece a dependência? A dependência segue um conjunto de fatores, predisposição genética. Foi feita uma pesquisa e foi concluído que pessoa que tem parente que usa o álcool, que é alcoólatra, ela tem
grande chance de se tornar alcoólatra. Às vezes você nem tem curiosidade, mas se todo mundo na sua casa bebe, pelo menos curiosidade você vai ter de experimentar um dia. Vai que gosta e virar alcoólatra também. Estrutura psíquica, ou seja, pessoas ansiosas, fracas, influências familiares e culturais, incluindo fatores sociais como estilo de vida e facilidade de acesso ao álcool. O álcool é absorvido totalmente no estômago e no intestino delgado. Ele penetra a circulação sistêmica através do fígado, por isso o fígado ele é o mais afetado. Metabolização e excreção. Ele é metabolizado no fígado e eliminado nos pulmões e rins. Alcoolismo na juventude. A gente resolveu abordar esse tema na juventude porque é na juventude que surgem os maiores conflitos. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? E é na maioria das vezes que o alcoolismo surge também, né? Como uma forma de procurar alguma coisa. O álcool é uma das drogas mais comuns e de uso generalizado. Além de incentivado, divulgado e banalizado por propaganda de jornais, revistas e televisão. Foi feita uma pesquisa e foi constatado que jovens estão começando a beber cada vez mais cedo. Então, é bom lembrar que nas propagandas nunca mostram pessoas doentes que por causa do fumo. Sempre mostra jovens sadios, sempre mostra moças bonitas. Ninguém mostra o que o álcool, o que o tabagismo em si causa. Lembrando que o álcool também é um tipo de droga que mais é a entrada de porta para as outras drogas, como cocaína, as drogas não lícitas, que não são permitidas. As consequências físicas que o álcool acarreta, né? No cérebro, aí ele atinge a redução do volume do hipocampo, né? Aí diminui a dificuldade, apresenta dificuldade de raciocínio e concentração, perda considerável de memória. Nos ossos, diminui a densidade óssea, principalmente nos ossos do sexo masculino. No fígado, além das lesões do fígado que levam o paciente lentamente à morte, pode ocorrer gastrites, úlceras, pancreatite aguda. E no sistema endócrino, os níveis de estrogênio abaixam nas meninas e também diminui a testosterona nos meninos. O álcool pode causar danos ao hipocampo, cujo desenvolvimento mais acentuado ocorre a partir da adolescência. Adolescentes de 15 a 16 anos que se embeberam pelo menos 100 vezes na vida, né, eles possuem mais dificuldade de raciocínio, de concentração do que aquelas pessoas, aqueles jovens que ingeriram álcool, eles têm mais dificuldade. Bom, então o que são as consequências dessa dependência do álcool? Então, como a Marlon falou, vários jovens começam a beber mais cedo. Então, vai se tornar cada vez, os jovens de hoje, a nossa juventude de hoje vai se tornar cada vez mais, no final, mais dependente do álcool. E esse percentual começa assim a dizer que quem bebe desde os 14 anos, 47% deles tornam-se dependentes. E quem começa a beber a partir dos 21 anos, 9% deles são a tendência para estar dependente do álcool. Quando você ingere o álcool e fica no estado fora de si, traz riscos não só a você, pode trazer riscos a terceiras pessoas, ou seja, vai atingir outra pessoa que não, mesmo que não tenha ingerido o álcool. Ou seja, casos de violência sexual, que principalmente pode ser afetado através da agressão verbal, agressão física, agressão psicológica e sexual. E principalmente essa agressão vem em mulheres. E como esse risco elevado de violência, fica um alerta para a gente estar sempre denunciando esses casos de violência, porque ninguém quer isso para um filho, ninguém quer isso para um amigo, ninguém quer isso para um irmão, por irmã. Então a gente deixa essa alerta também, para caso você saiba de alguém, de algum vizinho que bate na esposa, para estar denunciando
se dão em bares. Por quê? Porque a pessoa ingere o álcool e traz aquela sensação de poder, pensa que está forte, pensa que pode, e é onde causa a maioria das brigas. Aí, ó, os bares estão em terceiro lugar no ranking dos locais onde mais ocorrem crimes. Outro risco a terceiro. O sexo sem preservativo, ou seja, principalmente em carnavais, muito assim, hoje é muito frisado por pai usar preservativo para não engravidar. Mas a gente pode lembrar também que o preservativo não é principalmente para não engravidar, tem outra finalidade para tirar doenças, prevenir doenças, que é o principalmente fato. Criança, se engravidar, a gente tem um jeito, mas a doença, se você atingir a doença, você vai ficar com aquilo, com aquela sequela pro resto da vida. E aí tem aqui, ó, até hoje não sei se transei sem com a lisinha, porque a gente não tinha uma hora. Ou se foi devido ao álcool, porque se foi porque eu bebi demais, essas coisas. Então, é perigoso também você nem saber com que parceiro ou parceira que você está tendo ato de relação sexual. Aí ela está falando que nem, talvez foi, não sabe se foi porque estava tão bêbado, porque não tinha camisinha. O álcool e o comportamento sexual. Os efeitos do nível de álcool no sangue. De 0,04% de álcool no sangue, a pessoa já tem um ato alcoólico, a pessoa fica calma, ligeiramente alta. O nível de 0,06%, a pessoa já faz um julgamento prejudicado, já sente a cabeça leve, o rosto já fica vermelho e legalmente intoxicado. De 0,10% a 0,15%, a pessoa já está embriagada. Ela já anda cambaleante e sente-se pesadão, ou seja, não consegue nem disparar inteiro. Com o nível de 0,20% a 0,25%, já tem alto risco de blackouts, ou seja, amnésia e acidente, sente-se péssimo. No outro dia pode não lembrar do que fez no dia anterior. E mais do que 0,35% já tem a perda da consciência, a paralisia e o risco de morte, porque a pessoa já entra no coma alcoólico, né? A pessoa já está ali sem noção nenhuma do que está acontecendo. Em porcentagem também vão pelo tamanho dos copos, né? Com uma dose mínima, as funções mentais começam a ficar comprometidas, a percepção da distância e velocidade prejudicadas. Quando aumenta um pouco o grau de vigilância e o campo visual diminui, e o controle cerebral relaxa, já é um perigo. Mais um pouco, o reflexo é retardado, tem dificuldade de adaptação à diferença de luminosidade, superestimação das possibilidades, subestimação dos riscos e tendência à agressividade. Ou seja, talvez tenha uma pessoa ali do lado, um carona, já alertando que já está em alta velocidade para ter cuidado, então ele desconsidera tudo aquilo, não aceita. Mais um pouco a dificuldade de controlar o veículo, incapacidade de coordenação e falhas na coordenação neuromuscular. Mais um pouco a embriaguez, o torpor alcoólico e dupla visão. E com uma dose maior a embriaguez profunda. E esses são só os alertas que a gente deixa dos riscos, principalmente da autodireção, ao trânsito e no envolvimento aos acidentes, né? Que aí pode mostrar o carro todo acabado, que muitos pais, muitas famílias perdem seus entes, talvez por a pessoa estar dirigindo embriagada e por atingir uma pessoa, quem estiver embriagado, atingir outras pessoas. Então aí temos alertas, né? Não deixe que o simples copo pare de sua vida. Fique vivo. Se beber, não dirige nem decalando. Pode deixar que o tratamento Esse pode ficar com vontade.
alguns tipos de tratamento que não são feitos com remédio. Ou seja, recomenda um tratamento que, por exemplo, que é fundamental a pessoa aceitar que durante o tratamento ela vai ter recaída. Ela vai poder beber novamente, ingerir o álcool. Então, muitos tratamentos são feitos para ajudar as pessoas. Ou seja, hoje tem muitos AA, que são alcoólicos anônimos. São instituições, associações, onde as pessoas lutam para ajudar as pessoas alcoólicas. Então, terapias comportamentais cognitivas, que são estratégias de autocontrole e automotorização, recusa para aceitar bebidas, juntamente com a aprendizagem de alternativas para o enfrentamento de situações conflitos. Ou seja, eles preparam a pessoa para receber aquela bebida e aceitar a não utilização dela. E a terapia conjugal e familiar, que é um dos mais importantes, onde as famílias estão ajudando as pessoas, a mãe ajudando o filho, ajudando o pai, o esposo. Então, é outro tipo de terapia. E tem um tratamento medicamentoso também. Então, os medicamentosos são esses aqui, ó. Só que eles são controlados. A pessoa também tem que ter vontade de estar à procura desses medicamentos, porque tem que ir atrás de médico e pegar a receita controlada. Assim, é um pouco mais difícil, mas de melhor aceitação. Tem o disulfiram, substância que força o paciente a não beber sob a pena de intenso mal-estar, que ele toma e começa a passar mal, né? Naltrexona é uma espécie de antídoto para a intoxicação de heroína, morfina e similares. Possui um efeito bloqueador do prazer proporcionado pelo álcool. Acoprosanto. Inibir os efeitos agudos das substâncias e inibe o desejo pelo álcool nessa fase. Então, esses são medicamentos que auxiliam, por exemplo, os medicamentos vão te dar aquela sensação de bem-estar que o álcool, por exemplo, traz a pessoa. Então, ele vai auxiliar que a pessoa não beba, mas através dos medicamentos possa vir estar tratando e dando a mesma sensação que a pessoa sentia, a sensação de bem-estar, a sensação de prazer. Porque sem os medicamentos nós sabemos que é difícil da pessoa conseguir. Para só por terapias, vontade. né? Só por vontade. Então o tratamento vai auxiliar, o tratamento de medicamentos, de remédios vai auxiliar nessas terapias, nessas escolhas que o paciente faz em parar de beber. E para finalizar, a gente deixa para vocês não entrar nessa de alcoolismo, pergunta quanto tempo você sobreviveria aí dentro. Então a gente desde já agradece a atenção de todos vocês, a gente deixou folhetos aí. Muito obrigada pela atenção e tenha uma boa noite.